Deus pela vida, porque não trata de uma vida que eu ou você, com o nosso esforço ou com nossas condições, nós adquirimos. Não, esta vida que manifesta em nós, ela não nos pertence. Setembro amarelo, não é? E essa é uma vacina para a nossa alma. Todos nós aqui, a nossa alma tem que ouvir isso, a nossa alma tem que ouvir isso. Não é uma vida minha. Eu estava preso pela morte, e Jesus gerou, pelo sangue dele, pelo sacrifício vicário, ele gerou uma vida em mim e me constituiu mordomo sobre esta vida. Então a sua alma não pode se inclinar, a nossa alma, a minha alma, a sua, a nossa, e todos os que nos ouvem e aqueles que hão de nos ouvir. Não trata de uma vida minha, que eu posso, por exemplo, decidir ver como via, como alternativa, extingui-la. Não, ela tem um dono, o dono é zeloso. E se nós nos agarrarmos a Ele, Ele vai nos ajudar a sermos bons mordomos para com a vida dEle que manifesta em nós. Diga para a sua alma todos os dias que não é uma via, não tem essa possibilidade a ela não tem esse direito. Eu digo isso porque todos nós somos suscetíveis a depender do momento da jornada, a pensar em coisas terríveis, Então, que a sua alma ouça o ecoar de Deus nessa noite, dizendo: esta vida é de Deus, esta vida é de Deus, e Ele confiou a mim ser um mordomo zeloso. Ó minha alma, esta vida não lhe pertence. Ó minha alma, esta vida não lhe pertence. Esta vida tem um dono, o dono é zeloso, e se nós aguentarmos mais um pouquinho, nós vamos chegar aonde Ele quer que cheguemos. Aleluias. O crente tem que bradar com a alma dele. Todo crente tem que bradar com a própria alma. Todas as vezes que ela estiver agitada, o salmista Davi nos ensinou isso. Ó minha alma, por que te abates? Independente do nível de furacão que tiver, nós temos autoridade para bradar com a nossa alma e ela assentar, e ela quietar. Amém? 2 discípulos deixaram Jerusalém depois que Jesus ressuscitou, e a rede social de Jerusalém estava congestionada, porque o assunto era só a ressurreição de Jesus. O que tinha de foto nas redes sociais era foto do túmulo. Quem está viajando? Era foto do túmulo vazio, era o que estava circulando. E pessoas procurando Maria Madalena para entrevistar, os blogueiros procurando Maria Madalena para entrevistar, como é que foi e tal, querendo entrevistar João, entrevistar Pedro, que foram os que correram lá primeiro. Quando você chegou lá, como é que estava? Então foi esse alvoroço no domingo. Esse foi um alvoroço no domingo. 2 deles, cansados e até mesmo desanimados, 2 dos discípulos, desanimados e cansados também daquela história muito duvidosa até então, porque tinha mídia governamental dando uma notícia na mesma hora. Tinha uma notícia que Roma mandou publicar dizendo o seguinte: não, os soldados dormiram, e os discípulos dele veio e roubou, furtou
Não foi roubo, foi furto. E furtou o corpo dele de noite. Então você imagina a confusão. Chegava a notícia assim, olha, acabou de ser entrevistado Maria Madalena e ela atesta que encontrou com um anjo, que o anjo e tal. Na mesma hora entrava outra notícia dizendo, olha, os soldados romanos foram lá contaminados com um sonífero e tal, e aí os discípulos, valendo desse momento, roubaram o corpo. Então estava o cenário era esse. E 2 discípulos não suportaram aquele negócio, não. Eles pensaram, não, vamos voltar para casa, porque seja lá o que for, para nós não tem sentido nenhum mais continuar nesse negócio aqui. E eles vão para uma aldeia próxima de Jerusalém, e eles retornam para casa. São 2 discípulos voltando para Emaús. E no caminho eles vão conversando, mas rapaz, ele fez tanta propaganda que ele era e tal, que ele ia resolver os problemas. Aí morre. E aí, 3 dias depois, surge esse movimento, essa confusão e tal. E estão indo embora os 2. E agitados, falando desse assunto. Aí aparece uma terceira pessoa na viagem. Os 2 estão conversando e entra um terceiro participante ali da viagem. E entra na conversa com eles e diz, e aí, o que está acontecendo? Os 2 discípulos viram para aquele terceiro viajante e dizem o seguinte, você não tem Instagram não, rapaz? Está escrito, irmão. É que o pregador ele vai um pouquinho além. Cadê seu WhatsApp? Está bloqueado? Como é que é? Você está desconectado desse jeito? Os 2 falando para o terceiro viajante. Você não tem assinatura não da revista tal? Não, porque a maior agitação em Jerusalém, se tiver uma alma viva no universo que não sabe o que está acontecendo, essa alma é você. Se vocês leem o texto com carinho, vocês vão perceber que eles brigam com Jesus, por Jesus ser um homem desinformado. Eles exortam, missionária Regiane, eles exortam Jesus, por Jesus ser um homem desinformado. Você não está sabendo o que está passando? Que mundo você está, moço? Depois vocês leem aí, vocês vão conseguir ver isso saltando aos olhos. E eles vão e contam toda a história para Jesus. Então, vou lhe informar. Pá. Aí conta, veio um homem aí, nos mobilizou, com as histórias bonitas e tal, mas daqui a pouco é preso, morre, e além de quer estar lá com a morte, ainda deixa essa conversa de ressuscitar, e aí agora que agitou mesmo. A verdade é que nós estamos voltando para casa. Mas nesse ínterim, o texto ressalta dizendo que eles, já nesse meio desse diálogo, o texto vai dizer, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Quem esteve aqui na festa de quarta-feira, nós já tivemos 2 festas aqui na igreja, no 2º semestre. O Senhor disse que vai ter umas 3, por enquanto 3, não sei se vai ter mais um. Já tivemos 2. As 2 últimas quartas-feiras, nós já tivemos as 2 festas que estavam programadas para a igreja no 2º semestre. Na festa passada, a temática aqui era sensibilidade para captar o mundo espiritual com foco no reino das trevas. Como aqui é um encadeamento de palavras, porque eu já falei também disso no domingo passado de manhã, falei na quarta noite e arremato o assunto aqui com a Santa Ceia. Eles não conseguiam perceber Jesus Cristo caminhando com eles ressurreto. Implica dizer que aqueles discípulos de Jesus não eram discípulos atenciosos. Eles não se detiveram ao longo da jornada com Jesus, eles não detiveram na face de Jesus. Eles não detiveram na estatura de Jesus. Eles não deram atenção às feições de Jesus Cristo. É muita gente que caminha na multidão que cerca Jesus, mas não desenvolve intimidade com Jesus.
A temática aqui é essa, intimidade. Mas faz parte da multidão, estava presente em quase todos os fenômenos, sabe detalhe da multiplicação do pão, sabe detalhe da multiplicação de peixe, sabe detalhes da ressurreição de algumas pessoas, só não sabe detalhes sobre a face de Jesus, sobre o jeito de caminhar de Jesus. Glória a Deus. E isso era tão comum entre os discípulos, que numa noite que Jesus vem caminhando sobre as águas, o que eles falam? Quem? Irmãos, os discípulos de Jesus, conversando com Jesus, acerca de Jesus, só não percebia que ele era Jesus. É assim hoje. Isso aqui é atual. Jesus fala de todas as formas. Mas como nós não temos grau de intimidade, muitos de nós, e eu me incluo, a gente não escuta. Eu falei esses dias aqui, não é que Deus não fala. Uma coisa é Deus não falar, outra coisa é Deus falar e eu não conseguir escutar. E outra coisa é eu escutar, mas não saber que é Deus. Pensa uma viagem, irmão. Pessoas que seguiam Jesus, agora viajando, descontraídos, desarmados, e não percebem. Não percebem. E eles continuaram falando, vai prestando atenção aí, irmãos. E eles falavam, e explicavam, e davam aula para Jesus sobre os fenômenos, sobre os acontecimentos. Até que Jesus toma a palavra deles, e chama eles de nécios, e chama eles tardos de coração, e diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Ele, quando estava com vocês, não falou que ele ia ter que passar por isso? Por que vocês estão impactados com as notícias de rede social, se ele de antemão, se ele ainda num momento muito prévio, não é? Já havia falado isso para vocês. Hoje vocês não teriam que estar nem presos ao noticiário, vocês deveriam estar apenas com os corações cheios de alegria, porque tudo que está passando foi previamente, de antemão, antecipado, conversado com vocês. Resultado, eles diminuem o falar. O que eu estou dizendo? Eles pararam de falar. E Jesus, por ter iniciado assim de uma forma exortativa, eles silenciaram. Aí hoje eu entendi isso, encorajei mais ainda para pregar, quando o pastor Amarildo disse assim, cheio de unção e graça. Gente, o que é unção? O pastor começou o hino da harpa, pastor Amarildo, que nós cantamos todo dia. Ele começou o hino da harpa, e a igreja cantou. Um hino comum para nós, todo dia. Mas quem começou o hino? Ô, irmão, a unção jorrou sobre a nave. E eu só pensando naquilo, é diferente demais. Comentou também? Ó, é diferente, um hino que a gente, ó. Aí ele começou. Quem começou? O pastor Amarildo, do negócio. Ah, é todo mundo igual. Ah, todo mundo igual. Existem os que têm unção, irmãos. Só que é uma palavra boa. Unção pode, e Deus gosta, de transferir. Aproxime do seu pastor presidente. Aproxime o quanto antes. Porque Deus tem prazer de transferir unção. Resultado, eu me encorajei muito para pregar aqui, faltam 8 minutos. E é isso mesmo, está dando combinado.
Porque ele disse assim: eu mudei minha oração. Eu já não quero mais ser ouvido. Viu aqui a fadiga dos homens falando. Falava, mas não via. Falava, mas não sentia. Falava, mas não percebia. Até que eles calaram. O presidente disse assim: eu mudei minha oração. Eu não quero mais ser ouvido. Não tenho mais interesse em ser ouvido. Eu quero é ouvir. O meu interesse agora é ouvir Jesus falar. Eu animei muito para ver que nós estamos na mesma... a igreja está seguindo o que está no coração da nossa liderança. Porque é a pauta para hoje. Mas como que... a partir de que momento que eles escutam? Quando eles calam. Aí Jesus fala. Aí chega no lugar... lá no Brejinho fala Pendida. Está indo na estrada principal aqui. E aí aqui tem a Pendida. Que você vai para o lugar lá. Quando chegou na Pendida, Jesus, eles penderam para entrar para Emaús, e Jesus seguiu. Aí os dois já disseram: ei, vai não, entra aqui, vem pela Pendida também, fica um pouco conosco, entra aqui em casa. Quando a gente cala, a gente não só escuta, mas a gente já passa a ter vontade de tê-lo em casa. Jesus participa ali com eles de uma refeição, e isso aqui não é bom, é pouco, e é sobre esse ponto de intimidade que eu quero conversar com os irmãos. Aí Jesus tem a honra de partir o pão à mesa. Quando Jesus parte o pão, tinha uma forma própria, característica dele, aí o texto vai dizer assim, pela forma que Jesus partiu o pão, os discípulos o conheceram. O que ficou na memória dos discípulos foi um negócio relacionado com... não conheciam o caminhado de Jesus, não aprenderam a voz, não viu a estatura, não viu os detalhes da face, não aprenderam nada disso. Isso fala da igreja de 2023, que se relaciona com um Deus que o que a ele interessa e que ele busca é encher o estômago. Isso fala de busca pelas coisas puramente terrenas, a busca pelas coisas puramente da terra. A única característica de Jesus que ficou na mente dos discípulos, como que ele parte o pão. Isso é preocupante, porque talvez seria a última coisa que tinha que ser aprendido. Porque não é de hoje a aproximação de Cristo para se resolver problemas terrenos apenas. Não é de hoje a busca por uma igreja, a busca pelo cristianismo para resolver problemas relacionados com o corpo, relacionado com as coisas. E a ressurreição, ali estava Jesus ressurreto, trazendo a maior notícia que o homem poderia receber, que é o quê? Eu venci a morte, e todos que comigo continuar na jornada, também têm a morte já vencida. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceu. Mas quando eles conectam com Cristo, aí Cristo faz o quê? Exala, sai. E aí um vai dizer o seguinte para o outro:
Entendi um ponto também da jornada. Quando ele conversava conosco, queimava no meu peito. E eu imagino o outro dizendo, também sentia a mesma coisa, queimava. Irmãos, olha o nível de insensibilidade. Fogo fluía dentro do peito do homem. Mas ele não se ligava que havia o sobrenatural ali do lado dele. Isso fala da igreja do dia de hoje. Que Deus movimenta, Deus aquece, Deus faz coisas fabulosas. E muitos de nós ainda não conseguimos adorá-lo, curvar diante dele e dizer, daqui de casa o senhor não sai, daqui você não vai desaparecer. Nós não aceitamos mais correr, fechar todas as portas e dizer, olha, assume a primazia, mas daqui o senhor não sai mais. Não seja apenas um integrante da multidão. Valorize cada minuto seu de cristianismo para conhecer Jesus. Como que ele anda, como que ele fala, como que ele resolve o problema, qual é o modus operandi, qual é a casa que ele gosta, qual é a refeição que ele gosta, como que ele gosta que a mesa seja posta, como é que é o andar, como que é o falar, como que é o dormir. Os discípulos não entenderam, ele dormia numa viagem, ele dormia. Moço, se eles conhecessem Jesus, o que é que eles iam fazer? Está quebrando tudo, o vento e tal. O que é que tinha que fazer ali naquela hora? Ele que é Jesus, está dormindo, o que é que eu vou fazer também? Pegar uma pontinha do travesseiro, irmão Henrique, ó. Não, ficar tudo agitado, porque não conhecia. Andava com ele, compartilhava um barco, mas não o conheciam. Pelo contrário, por que você dorme? Você não percebe que nós estamos à beira da morte? Que morte? Eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é assim. Ele no barco e nós apavorados. Ele é a mesa e nós... Ele parte o pão... Ele caminha, viaja conosco, a viagem da desilusão, sabia aquilo ali? Tinham toda a expectativa em Jerusalém, retornavam agora desiludidos, frustrados. Sabe quem estava lá nessa viagem? Jesus Cristo. Estou falando de intimidade. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a seguir, diz assim: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, como é que está lá? E por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Estou falando de intimidade. Não é só conhecer, mas ser também envolvidos com o cheiro de Cristo. Todo ser humano tem um cheiro característico. Ele também tem. E o conhecimento dele, a palavra dele. Já pensou? Intimidade que eu estou falando. Você chegar num lugar e o cheiro de Cristo, porque o cheiro chega primeiro, sim ou não? Chega ou não chega? Você não precisa encostar para deixar o cheiro, precisa? Alguém passa e fala, fulano está cheiroso. Não precisa encostar muito. Mas a proposta de Cristo para os que querem ser íntimos é isso aqui. Ele manifestar em todo lugar, a partir de mim e de você, o cheiro dele. Eu não preciso encostar em alguém para exalar o cheiro, mas para uma ovelha ser impregnada com o cheiro do pastor, eu estou falando do sumo pastor, entenda isso. Não estou falando de um pastor dirigente de congregação. Eu estou falando do sumo pastor. A ovelha
tem que andar no... Aí passa, entranha, sai dos poros de Jesus e entra nos poros da ovelha. Aí por onde essa ovelha passa, cheira. Aí eu não estou entendendo, pastor. É porque o inferno também conhece esse cheiro. Então, meu irmão, toda armadilha, toda cilada, todo laço que está posto contra ti, na medida que você vai, o cheiro vai na frente. E nada pode prevalecer esse cheiro. Qual é o outro versículo na sequência? Eu não sei se o outro. Porque para Deus, quem que nós somos? O bom cheiro de Cristo. O bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Veja, todos lá fora, independente se será salvo ou não, tem que sentir o cheiro de Cristo manifestado em nós. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Aqueles dois homens, ainda que não viram, ainda que não tinha detalhes, marcas, ainda que não tinha na memória a frequência da voz, ali na hora que Jesus aproximou, eles tinham que ter sido impactados pelo cheiro. Esse é o cheiro do nosso pastor. As ovelhas, sentido aqui literal, elas enxergam muito mal, mas depois de uns 2 dias de convivência com aquele pastor, na medida que ele aproxima, ela capta e ela descansa, e ela relaxa, porque o cheiro da proteção está por ali. Já falei isso aqui, vou repetir. Aqueles que mexem com gado, vaca, que tira leite, né? Se chegar lá na madrugada um estranho, o gado esconde o leite. Mas o gado não viu nada, está escuro. Mas ele sabe o cheiro do que pode tirar o leite. Aí eles relaxam. Mas se o outro chega, as vacas escondem o leite. Ameaça. Como que Jesus anda? Qual é a frequência da voz de Jesus? Qual é o cheiro de Jesus? Ou nós só conhecemos o jeito que ele parte pão? Vamos pedir nesta noite, em oração agora, por essas marcas serem cravadas em nós. A frequência da voz, o cheiro. Um amigo meu que trabalhou, vamos ficar de pé. Eu tenho um amigo que trabalhou, eu também já falei isso aqui, vou repetir. Não tem como, o pastor depois de 5 meses começa, né, repetindo coisas. Um amigo meu que trabalhou muitos anos a serviço de uma obra de macumbaria muito forte. Lá no protocolo deles tinha que comer defunto. Os espíritos maus exigiam que uma vez a cada tantos dias tinha que comer um cadáver. Ter relação sexual com os cadáveres e também comer. Comia língua, comia seios, umas coisas. Tem lá o ritual, enfim, não é o caso aqui. Aí negociava lá com os coveiros, à época, e comprava um cadáver recente. Cadáver, estado de putrificação, o que nós vamos imaginar? Sim ou não? Mas às vezes que eles compravam, e era um cristão que estava sepultado ali, eles não conseguiam encostar. Havia uma cercania de anjos que eles viam, com espadas flamejantes, e eles tinham que voltar lá e pegar de volta o dinheiro com o coveiro, porque não acessava o corpo. Porque o cadáver do cristão, em estado de putrificação, mantém o cheiro de Cristo. No velório de Moisés, os espíritos maus tentaram aproximar lá. O cheiro de Cristo atraiu os principados de Deus para o velório. Se vocês... Ei, irmãos. Voltavam, pegavam e não cumpriu o ritual, porque
morreu um daqueles que fica orando com os pés para trás. Que é os crentes que oram, né? Que esse lance do pezinho para trás assim, ó. Era o protocolo que eles usavam. Deu errado o ritual hoje. Porque o cadáver de hoje é um daqueles que ora com o pezinho para trás. Não podia encostar. Esse nível de intimidade, irmão, que é encostar nessa mesa. Cear é isso. Jesus está por aqui. Aí tem os pregadores, né? A gente pensa que eles estão falando coisas aí. Eles falam, Jesus está aqui, irmão. Aí o povo, não, é clichê que fala, né? Isso é clichê, não é clichê não, irmão. É porque ele é das antigas e conhece a frequência, sente o cheiro, e ele fica tentando compartilhar, né? Os pregadores vão aí, ei, Jesus está aqui, irmão, Jesus está aqui, Jesus está aqui, irmão, porque ele já captou a frequência. Espírito Santo, nós vamos cear. Cear quer dizer estar à mesa com Cristo. O nosso pedido, enquanto ceamos, é que o Senhor Espírito Santo, por bondade e misericórdia, perdoe os nossos pecados e faltas e trabalhe nos nossos sentidos, para que os nossos sentidos possam captar a frequência da voz, o cheiro de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso sumo pastor. Que nós possamos, nesta noite, termos os nossos sentidos aguçados a tal ponto de perceber o mover, e ter domínio próprio para calar, porque é no silêncio que nós captamos a chegada, a atuação e a permanência do nosso Senhor. Espírito Santo, durante todo esse processo que se inaugura agora de comunhão, trabalhe em cada alma, por favor, em cada coração, em cada um dos nossos sentidos, purificando, estimulando e aguçando e potencializando-os para cravar a identidade completa de Cristo em nós. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus.